Boa tarde, pessoal. Estamos aqui de novo para mais uma aula gravada. Daqui a pouquinho eu subo todo esse material e o vídeo para vocês. Essa aula hoje a gente vai falar um pouquinho da história de vida do Freud, contar um pouquinho para ele. Não vou me ater, gente, muito aos detalhes, porque alguns alunos já têm me chamado no WhatsApp, já têm, tirado algumas dúvidas e questionado algumas questões sobre a personalidade. Então, tá muito bacana. Primeiro de tudo, eu queria dizer que eu fiquei muito feliz de ter essa abertura com vocês, porque normalmente o aluno que não é da psicologia, que é da saúde, como vocês, os alunos da farmácia, os alunos da físio, que estão assistindo a minha aula, eles criticam porque eu tenho que estudar isso, sendo que não é o meu curso. E isso eu falei no primeiro vídeo que eu gravei para vocês. Vocês não irão aprofundar como a psicologia aprofunda. Nós temos a disciplina Freud 1 e Freud 2. Então, você passa durante um ano estudando sobre Freud, porque a linguagem é uma linguagem complexa dele. Ele fala numa linguagem que, se não é da minha área, eu fico... Mas o que significa isso? Então, hoje eu vou gravar os dois vídeos, para que vocês, o primeiro só o introdutório, e o segundo pedindo um exercício, que a gente tem que sempre ter o exercício, mas mais para fixação, para que vocês fiquem claros, E eu vou falar uma forma simples, que será fácil para vocês responderem e não esquecerem mais. Que eu quero perguntar para vocês quais são os nossos mecanismos de defesa. Como que a gente age para se defender do outro, para o outro não nos machucar. E muitas vezes é automecanismo de defesa. Então, para que eu não me sinta rejeitado, eu jogo a responsabilidade para outra pessoa e com isso o meu ego, porque são os mecanismos de defesa do ego, o meu ego, ou seja, eu finjo que não é comigo e não tenho problema nenhum. Como a gente começou a primeira aula estudando e falando sobre personalidade, eu não tenho como falar sobre personalidade sem citar Freud. Apesar de Freud ser o pai da psicanálise, não o pai da psicologia, mas ele influenciou totalmente os dados e como a ciência foi evoluindo dentro da psicologia. E ele aborda o id, ego e superego, que são temas estudados da personalidade. Então, assim, tem tudo a ver com a personalidade estudar Freud e as teorias dele. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho, detalhadamente. De novo, surgiu dúvida, ou até mesmo alguns alunos quiseram conversar comigo, que leem sobre sociologia, sobre filosofia, e tem dúvidas sobre essas questões de personalidade imutável, mutável. Conversem, gente. Às vezes eu não consigo responder naquele momento. Eu já falei para vocês na primeira aula, eu coordeno 12 equipes, na EGEA. Aí tem mais, acho que agora são com vocês 8, são 11 turmas diferentes dando aula online. E fora as consultorias que eu dou nas empresas. Então, assim, e a pós-graduação, que lá de vez em quando eu pego uma final de semana, porque esse mês eu não peguei nenhum em agosto e setembro, mas outubro eu já tenho mais uma turma para dar aula de pós. E, então, é corrido, é bem corrido. E os horáriozinhos que eu tenho livre, eu vou respondendo os alunos e vou conversando, porque às vezes durante o dia o aluno me cobra. Pô, prof, responde. Mas às vezes não é por falta de vontade, é que você está ali atendendo o seu cliente, o seu, enfim, seu funcionário. E aí eu não posso parar. Mas isso não quer dizer que eu não responderei. Até teve um aluno ontem que 4 dias depois, ainda bem que ele me cobrou. Prof, você não vai falar comigo? Ai, desculpa. Porque realmente, você olha lá, tem 100 coisas de WhatsApp. Você vai olhando, e às vezes passa batido, mas isso não quer dizer que eu não responderei. Fiquem tranquilos, não tenho essa maldade, Então, assim, o Freud, gente, ele nasceu em 1856, na Áustria, Então, ele é um médico, apesar de ele ter os estudos da psicologia, mas ele é um médico.
Então, ele nasceu na cidade de Freiberg, que se chama Morávia, que é próximo à República Tcheca, né? Então, ele vem de uma família judia. Então, ele viveu muitos anos da vida dele na Áustria. Mas depois, por questões de guerra, ele se tornou um refugiado por ser judeu e acabou ele e a família dele indo para Londres, aonde ele faleceu. Ele trabalhou até o último dia de vida. No final da vida dele, ele adquiriu um câncer na boca e aquilo foi o impedindo de querer viver, porque ele sentia muita dor. Vocês imaginem, né? E ele fez várias cirurgias, tirou vários pedaços da boca, até que no fim da vida ele não aguentava mais essa situação, né, de dor. Eu até estou procurando, por isso eu dei uma pausinha, o que as pessoas falavam que ele sentia em relação à boca dele. Que era um sofrimento tamanho sem fim. E como ele colocou, como ele foi perdendo todo o maxilar dele, porque o câncer vai tomando, né? Então colocaram uma espécie de uma boca mecânica para que ele pudesse ter esse movimento. E isso, pensa, gente, com 70 e poucos anos. Então ele fala assim que ele falava assim: detesto o meu maxilar mecânico, porque a luta com o aparelho me consome tanta energia preciosa. Prefiro maxilar nenhum. Ainda prefiro a existência à extinção. Talvez os deuses sejam gentis conosco, tornando a vida mais desagradável à medida que envelhecemos. Por fim, a morte nos parece menos intolerável do que os fardos que carregamos. Ele preferia, né, morrer do que continuar com aquela dor ou aquela. A humanidade não escolhe o suicídio, porque a lei do seu ser desaprova a via direta para o seu fim. A vida tem que completar o seu ciclo de existência. Em todo ser normal, a pulsão de vida é forte o bastante para contrabalançar a pulsão de morte, embora, no final, esta resulte mais forte. Então, ele pedia para morrer, porque ele não aguentava mais essa situação de dor, né, de não, e assim, e aí, por fim, né, os jornalistas que contam da história, né, ele permitiu no final da vida que um jornalista fosse lá entrevistar na casa dele, na Inglaterra. Existem até algumas imagens na internet, né, que ele já estava, ele deu a gravação, mas ele não recebia mais ninguém na casa dele, nem mesmo a família dele. Ele queria ficar isolado contemplando a dor dele. Porque ele ajudou tantas pessoas, né, na vida dele a superar a dor e ele não conseguia, né? E morfina, enfim, tudo porque realmente era um câncer na boca. Ele fumava charuto demais, então existem, né, não vou me ater aqui o que teria levado ele a adquirir o câncer na boca, mas diversos fatores, né, gente, muito cigarro, muita droga, enfim, né, a cocaína era algo que o Freud a vida toda fez testes usando a cocaína. E isso não deixa, gente, de o cara ser quem ele é, tá? Às vezes, quando eu falo isso para o aluno, eu falo, sim, o cara viaja com a cocaína. Quem assistiu na Netflix a história, né, um pouco da história de Freud, vocês irão perceber que ele ajudava junto com para diminuir a histeria das mulheres. Isso não quer dizer que hoje se faz isso, né? Através da hipnose, não se usa a cocaína através da hipnose. Mas eram testes, como ele era médico, ele usava as pacientes para testar, para ver se ele conseguia o método que elas pudessem falar e automaticamente diminuir a dor. A cura pela fala. E aí, gente, falando um pouquinho sobre a teoria da personalidade desenvolvida por Freud, como Freud era formado em medicina,
desde o início da carreira dele, se manifestou em estudar o desequilíbrio psicológico. E com o contato com as pacientes dele, foi aonde ele elaborou a teoria dele. Então, assim, a psicanálise, ele é o pai da psicanálise, ele surgiu através das formulações que ele foi fazendo, né, e curando as pessoas que sofriam de distúrbios psíquicos. Então, até hoje, existem aqui em Sinop, inclusive, psicanalistas. E os psicanalistas, eles usam exclusivamente as teorias formuladas por Freud. E assim, com base nos relatos dos pacientes, né, a respeito das suas fantasias, dos seus sistemas neuróticos, né, sintomas neuróticos, as lembranças, os sonhos, né, porque o Freud ele interpretou os sonhos, ele desenvolveu a teoria dele sobre a estrutura da personalidade humana e como ela funciona, como que é a dinâmica dela entre o id, o ego e o superego. Então, é como se fosse, como se a gente tivesse a nossa parte inconsciente e a nossa parte consciente. Eu só quero ver se eu consigo compartilhar com vocês a minha internet. Aqui, vou dar um exemplo para vocês. Não sei se está aparecendo na telinha, mas é como se a nossa mente, para o Freud, a nossa personalidade, ela fosse formada a parte consciente e a parte inconsciente que fica submersa. Então, ele cita o exemplo de um iceberg, que é, né, aquele gelo que fica no mar, né, enfim, Titanic, que a gente lembra, ponta do iceberg. E ele dizia que na ponta, que é a parte menor, é o que nós temos de consciente. Então, às vezes, as pessoas se perguntam, nossa, mas por que isso só veio à tona agora em mim? Por que eu desandei a chorar? Por que isso me causou um sofrimento tão grande? Por que isso está me machucando tanto agora e nunca antes me machucou? Porque ele estava no inconsciente. Você não lembrava dessa situação. Que lá na sua infância ou lá na sua adolescência, você presenciou, mas que aquilo não te marcou, não machucou, não doeu, não te fez mudar, né? Não te fez entender o que aquilo estava acontecendo. E determinada ação que acontece no teu presente, o inconsciente vem com tudo. Então, o que eu acho mais interessante, assim, quando o Freud hipnotizava as pessoas, ele ia buscar o problema no inconsciente. Então, quando você está presente, no momento presente, você está vivendo tudo que é consciente. Então, assim, quando eu falo, nossa, eu sou muito inquieto, nossa, eu sinto uma dor estranha, um mal-estar, um pensamento acelerado, ansiedade, isso tudo é consciente. Você sabe que tem, pelas atitudes mesmo que você tem, o que a gente apresenta, né, no nosso dia a dia. Porém, o porquê isso te assombra ou te traz toda essa angústia, né? Isso está no inconsciente. E se eu não trabalhar, é muito difícil vir à tona. Aquilo que eu falei, pode, porque às vezes uma situação que alguém fala alguma coisa te machuca tanto que o inconsciente vem com toda a força. E o legal é que no filme do Freud, ele retrata isso, que às vezes as mulheres estavam conversando com ele e estava tudo bem. E aí o Freud sempre fala que o problema está no não dito, gente. Tudo que a gente, quando está conversando com uma pessoa, a gente vai falando, isso não é o problema. O problema é aquilo que é não dito, aquilo que você precisa interpretar através das palavras. E por isso a importância do psicólogo, porque a cura é através da fala, então ele precisa ouvir, ele precisa ter a escuta ativa, de ativar, de ouvir a sua fala, e interpretando a sua fala,
até que você consiga resgatar o inconsciente dele, aquilo que está aqui submerso, como vocês estão vendo no desenho. E eu já vou explicar o que significa a id, o ego e o superego, né? E quais as fases que eles vêm à tona. Mas eu queria que vocês entendessem esse processo. Então, professora, e se eu quiser trazer ao consciente aquilo que eu acho que me incomoda? Você precisa ir para a psicanálise, né? Se você quiser deitar no divã lá e fale sem parar, né? O Freud, ele achava, dentro da teoria dele, que quando as pessoas deitavam no divã de costas para ele, elas não teriam vergonha de falar sobre os seus desejos mais ímpetos, porque o Freud ele relacionava muito todos os nossos problemas em relação ao sexo. Então, tudo tinha cunho sexual, né? Então, alguém falar sobre sexo na frente de alguém pode, de alguma forma, trazer uma certa vergonha, né? Então, ele falava que o psicanalista, ele tinha que sentar atrás do paciente que estava deitadinho no seu divã. Então, a psicanálise, ela utiliza esse método. Porém, os outros psicólogos que usam a terapia normal não têm o divã. Então, eles sentam, às vezes, um do lado do outro, um de frente para o outro. Tem alguns que põem uma mesa. Mas o Freud, o psicanalista Freud, utilizava o divanzinho dele. Então, ele deixava a pessoa se sentar do jeito que ela se sentisse bem. Às vezes, botava uma perna para cima, uma para baixo, deitava assim. Por quê? Porque fale. A cura era através da fala. E aí ele ia deixando, ouvindo, até que ele conseguia resgatar o que estava inconsciente. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado, gente, porque às vezes de psicólogo e louco todo mundo tem um pouco, né? Não é isso que a gente fala. Mas uma vez eu estava num curso de coaching em São Paulo e a menina ela quis fazer um role playing. Role playing é um teatro que vem do Moreno, que é um psicólogo, e o role playing que fala do teatro é que de alguma forma aquela dor que você vivenciou, se você através de um teatro colocar pessoas encenando aquilo, se a pessoa que é o que está com a dor, ela vivenciar um novo plano de fundo, ela pode de alguma forma se sentir melhor, que aquilo tenha uma verdadeira solução. Então a menina, ela tinha naquele curso que eu fiz, a menina tinha perdido o pai no hospital, ela estava há anos sem falar com o pai. E quando avisaram ela que ele já estava nos últimos momentos, ela correu lá. E quando ela chegou no hospital, o corpo já não estava mais no quarto. Ele já tinha sido recolhido, né? E já tinha morrido. E aquilo marcou muito a vida toda dela. Porque ela dizia, mas eu queria ter dito, eu queria ter perdoado, eu queria ter sido perdoada, enfim. E aí, na formação de coach, que trabalha muito a personalidade também, né? Trabalha muito quem eu sou nesse mundão afora aí, né? Onde eu quero ir, de onde eu estou, foi colocado. E aí, era um casal, né? Casal, não, assim, eram professores que estavam, né? Mas naquele momento o role-playing era ela que, uma mulher que fez, não recordo o nome de vários cursos que eu já fiz, não recordo. E aí ela disse, vamos usar a técnica do Moreno, vamos fazer um role-playing aqui. O que era o role-playing? E o Freud também fala muito disso também. Encenou-se, né, botou-se lá uma pessoa deitada, como se fosse o pai dela, né, fez todo uma cena, um cenário, né, como um teatro mesmo. Um hospital, alguém correndo e chegando lá e falando tudo o que tinha que falar para o pai falando tudo. E assim, eu falando, gente, parece uma viagem, né? Mas aquilo é muito forte. Você chora demais porque você vai lá para a história da pessoa. E você conta se isso tudo tivesse sido diferente, o tanto de coisas que ela teria evitado, né? Que ela não teria sofrido, que ela não teria se machucado, que ela não teria empatado, porque a vida dessa menina, depois dessa situação, travou nem para frente nem para trás. Então, diante disso, quando essa cena aconteceu,
ela voltou para a cena do pai, daquela choradeira, daquela visão da cama sem o corpo estar mais lá. E aí, gente, o inconsciente veio à tona. O que estava lá submerso, o que estava lá contido, guardadinho, triste, né? Dolorido, mas estava guardadinho. Alguém chega e diz: vamos fazer uma cena aí e vamos resolver. Quando veio, gente, a pessoa que estava dando o curso não era psicóloga. Não tinha noção nenhuma como fazer com que aquilo que veio ao consciente fosse tratado, fosse resolvido. E aí ela entrou em choque, ela entrou em pânico, ela começou a gritar, ela começou a se acusar de eu matei meu pai. E aí, gente, resumindo, ela entrou em colapso e tiveram que levar ela para o primeiro hospital. Enfim, a gente terminou a formação, ela não voltou mais. Só Deus sabe hoje se conseguiram que aquele consciente viesse à tona e ela conseguisse resolver essa dor. Então, o roleplay ele é maravilhoso. Eu já fiz em sala de aula, inclusive, uma vez. E foi muito gostoso. A menina pôde perdoar o outro perdoar. Não é só com a morte, gente. São situações vividas em que para você te causa dor. E o roleplay consegue cessar a dor. E ela agradeceu e até hoje ela mandou uma cartinha para minha aluna depois do quanto aquilo tinha silenciado a cabeça dela, que a vida inteira se cobrava. Então tem que cuidar com as técnicas, né? Freud, ele fazia a hipnose, ele hipnotizava as pessoas de uma forma fácil, né? A pessoa hipnotizava. Vanessa, você consegue? Eu até fiz uma formação em São Paulo também, são uma grande maioria, né? Cuiabá não tem muita. E mesmo porque eu moro há quase 7 anos, né, em Sinop. Antes eu era de Santa Catarina, então era mais fácil, né, deslocar para São Paulo. Então eu até fiz, já fui hipnotizada, já o que vocês imaginarem, assim, eu amo formações ou descobertas, autoconhecimento, porque eu acho que quanto mais eu me conheço, mais eu me curo, mais eu me realizo, mais eu me fortifico de quem eu sou. Então, a hipnose, quando o Freud hipnotizava a pessoa, ela sai do momento presente, da energia que ela está naquele momento, e ela vai lá para o outro universo, que aquilo é obscuro, que ela não lembra, e ele vai, ele vai buscando até a cena, até você chegar na cena, só que isso está tudo inconsciente. E aí, quando você chega lá na cena, que você vê o que aconteceu, e aí você mesmo hipnotizado, você já começa a chorar, a gritar, porque volta toda, né, gente? Volta a cena, e que você não lembra conscientemente. Não é fácil. Ah, não, beleza aí. O que te aconteceu lá com 2 anos? Você não lembra, você não tem a sua memória, não ficou gravada. E aí você vai. E aí ele vai trabalhando, e aí você vai voltando, e quando eu contar 1, 2, 3. E aí quando você volta, você lembra de tudo onde você foi. Mas também você pode não lembrar. Se ele disser dentro da hipnose que quando você abrir os olhos você não vai lembrar de nada, não tem problema, você não lembra. Mas aí a cura, ela vai acontecendo, ela vai emergindo e a pessoa começa a evoluir. Começa a... Deixa eu só descompartilhar aqui com você. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o id, o ego e o superego, da teoria da personalidade de Freud. Antes de eu falar, só rapidinho, queria também dar mais um detalhe, que a gente viu a tipo de personalidade do MBTI, né, das irmãs Myers e Briggs, e também da mãe e filha, né, Myers e Briggs, e claro que quem escreveu a primeira vez foi o Jung. Então, vocês irão perceber ao longo de nossas aulas que cada teoria tem um autor, e que não cabe a gente dizer se isso é certo ou errado, porque naquele momento, quando a pessoa escreveu aquela teoria, ela tinha um contato com seus pacientes, ela tinha uma certa visão, ela tinha uma certa... ela conseguiu realizar alguma coisa dentro daquilo.
Então, quando a gente fala, não, mas isso aí é uma viagem, porque aí existe a antropologia que nega isso, existe a sociologia que nega isso. Gente, eu, apesar de ser administradora e psicóloga, eu amo muito estudar a física quântica. Eu amo muito estudar a constelação familiar. Mas de uma coisa vocês podem ter certeza: de tudo que te acontece, 50% é da sua genética e 50% é do meio que você convive. Isso não foi Freud que escreveu, isso é a ciência de tantos estudos que já foram feitos. Então, assim, professora, mas tem coisas que eu não vejo nos meus pais. Pois é, talvez o meio em que você foi inserido, foi criado, né? Onde as pessoas foram te mostrando qual era a realidade, apesar de que é aquela realidade, não necessariamente uma real, seja real, né? Mas você viu, ouviu e presenciou, então para você aquilo é real. É daquele jeito. Então, assim, eu não posso questionar. E algumas coisas, gente, para mim, eu que sou psicóloga, incomoda. Incomoda estudar. Na época da faculdade, incomodava entender. Freud é um. Sempre quando eu li as coisas de Freud, a minha interpretação era muito crítica. E eu falava, meu Deus, mas ele não pode dizer que tudo é sexual. Tudo é uma falta de falo, né? De um pênis. Ele falava muito isso, né? Que a mulher era histérica era por falta de um pênis, porque ela queria ter um pênis. E aí vai desenvolver o complexo de Édipo, o complexo de Electra. Também vou dar uma pincelada para você. Mas eu não concordava. Eu dizia, mas eu não pode, não pode que a menina sente assim. Mas na primeira infância, quando Freud observava, né, e fazia as pesquisas dele, a mulher, ela por não ter o pênis, ela tinha um complexo. E aí ela desenvolvia, né, uma paixão absurda pelo pai e amava o pai porque o pai tinha aquilo que para ela faltava. Então, de alguma forma, hoje faz sentido, né? E por isso o apego tão grande do sexo sempre oposto, a mãe, né, com o filho menino e o pai com a filha. E, gente, não é o sentido de a mãe quer o sexo com o filho. Não confundam as coisas. É o aparelho sexual. Freud sempre dizia, para a mulher, ela tinha essa falta, porque ela olhava para o homem, o menino, por exemplo, o coleguinha, e ela dizia, por que eu não tenho? Por que é diferente? Será que foi roubado de mim? Então, ele estudou, e claro, o professor queria entender mais isso. Gente, tá no Google. Isso existem livros do Freud publicados sobre isso. Mas eu não queria me ater a isso, porque aí você vai dizer, mas e agora? Isso é verdade ou não é? O Freud escreveu. Agora, como ele comprovou na época se isso é verdade ou não é, eu de verdade, gente, não tem como provar para vocês. Mas assim, de uma certa forma concordo com o que ele falava. E aí, gente, o que é o ID? Que vocês viram lá no iceberg. Então, o ID, ele contém os impulsos inatos do ser humano. Então, é onde tem mais energia, biologicamente, sabe? E a gente não controla isso. Não controla de jeito nenhum. E aí, depois eu vou dar alguns exemplos, né? É impulsivo demais. Então, assim, é totalmente inconsciente e o organismo, ele provém de prazer, vontades, pulsões. Então, o que o Freud fala? Ele é irracional. Por quê? Porque a personalidade, naquele momento, busca imediatamente a solucionar aquela pulsão e não aceita de forma alguma uma frustração, não conhece inibição. Então, a criança, e isso acontece nos primeiros fases da infância, né, até 2 anos, a criança ela quer fazer cocô, não existe para ela o impulso de não fazer. Ela quer fazer cocô, ela faz. Por quê? Porque ela é só prazer. Então, para ela faz cocô, ela faz xixi, ela chupa o bico do seio da mãe, aquilo traz um prazer absoluto.
porque é onde a criança aprende a sugar e ela vai sugando tudo e automaticamente também toda a energia da mãe. E isso é totalmente inconsciente e é o polo tão importante quanto os outros da personalidade. É considerado uma reserva de impulsos, assim, sabe? Instintivo. Então, a criança, ela quer, ela faz. E para ela não tem limites, mesmo que a mãe diga, não faça cocô agora para o bebê. Ele faz, porque ele é só prazer, só pulsão. Ele não tem reserva, isso não dá, isso não é hora, não posso fazer isso agora. Ele come e vomita automaticamente. Porque os impulsos que são de origem genética, né, o teu corpo, é herdado, gente, e voltado para preservação ou propagação da vida. Então, assim, para preservar a criança tem algumas atitudes e para propagar a vida ela tem outras. Então, existe um livro, né, que traz, por exemplo, a criança, ela até 2 aninhos, ela tá andando, ela viu a água, ela tá com sede, ela baixa na terra e toma água. Por quê? Porque é instinto de sobrevivência. O neném, ele tá com fome, ele começa a chorar. Então, o impulso do id, ele é automático. Eu quero, eu quero. Ah, alguém vai me dar comida? Se a criança ficar chorando, gente, chorando, 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 a mãe dá. Aí a mãe dá um pouquinho, ela não quer mais, uma cara assim, não quer mais. Beleza. Dali a pouco, ela começa a chorar de novo, a mãe já sabe que o filho quer de novo comida. Então, esses impulsos do id, gente, são inconscientes. E aí, isso é ruim ou é bom, professora? Não, ele só está dizendo que não adianta você negar isso para a criança, porque é inato, é dela. Ela vai chorar, ela vai fazer cocô, ela vai dormir. Por exemplo, nós adultos, chegamos na sala de aula, a gente está lá cansado, e aí existe o teu ego que fala, não durma aqui, porque aqui é uma sala de aula e você tem que estudar. Então, você meio que capenga, né? Mas você tá acordado, porque você sabe que ali não é para dormir. Para o id, ele fala, porque ele não controla os impulsos, gente. Ele não respeita essas convenções de, ai, não pode, que não é certo. Então, diferente do id, nós temos o ego, que é o que nos salva, eu diria, né? Porque ele literalmente significa ego eu, o setor da personalidade especializado em manter contato com o ambiente que cerca o indivíduo. Então, ele é a porção visível de cada um de nós, né? De cada um de nós, que convive segundo regras socialmente aceitas. Sofre as pressões, né? A gente pressionado o tempo todo, e executa ações destinadas a equilibrar o convívio com as pessoas. Então, assim, mas é bom ou é ruim o ego? Não, gente, ele é o chamado o princípio da razão. Porque o id, ele é considerado o princípio do prazer. Na personalidade, o princípio do prazer não há limites. Tudo que a criança quer, ela faz. Ela quebra, ela joga, porque não existe nada nela que a controle, de tipo, isso você não pode fazer. Ela faz. Já o ego, ele já é uma estrutura mais racional, e aí você já vai, a partir dos 2 anos e pouquinho, o ego, este aspecto do ego, sendo mais racional. Então, a criança vai fazer, mas ela para, ela avalia. Será que eu posso? Será que não vai dar BO para o meu lado seu, né? E vocês e acreditem, gente, a criança ela pensa, ela vai avaliando os impactos, ela vai, será que dá, será que não dá, será que posso a qualquer hora? E na fase adulta, né, gente? Aí que sim. Então, assim, o que mais que eu posso? O princípio da realidade, né, desse
da razão, né? Que só um pouquinho. Estava tentando achar o material para falar exatamente para vocês enquanto ciência, né? Então, assim, ele pega todo o ego, todos os impulsos lá do id, que antes eram só prazer, e delimita a partir das regras culturais. Culturais, gente. Lembra lá do meio, né? Tem a genética e tem o meio. Que impulsos eles podem ser satisfeitos, quando podem e onde são aceitáveis. Então, eu posso simplesmente achar uma pessoa aqui na esquina, tirar a roupa dela e transar com ela? Eu posso ter esse impulso, né? Que seria só prazer. Quero fazer e vou fazer. Mas existe um princípio da personalidade chamado da razão, que ele fala: eu não posso fazer isso, porque eu vou ir contra a uma sociedade que me proíbe fazer isso, que não me permite, apesar de que isso fosse bom. Mas é a partir daí, gente, que você vai diferenciando, né? O que é consciente e o que é inconsciente. Eu posso fazer isso? Não posso fazer isso. Isso não é permitido. Então, é onde vai incumbindo o ajustamento do ambiente e dos conflitos. O ser humano ele vai analisando. Isso eu posso satisfazer, isso eu não devo satisfazer. E ele vai adiando essa satisfação para ocasiões e circunstâncias mais favoráveis e reprimindo essas excitações pulsionais que o Freud chama. Ué, reprimindo, porque eu não posso, gente. Eu até queria ali, mas não posso. Isso não me é permitido. Então, o ego ele opera de acordo com o princípio da realidade. O pensamento é verbal e se caracteriza pela lógica e pela objetividade, o que eu posso ou o que eu não posso, o que é permitido ou o que é não permitido. Deixa eu ver se eu consigo encontrar algum exemplo para tornar mais simples para vocês. Maria queria usar o colar da sua mãe, mas sabia que sua mãe ficaria com raiva se ela pegasse sem pedir. Então ela perguntou à mãe se poderia usá-lo. Nesse exato momento, o ego te diz: eu quero usar, mas eu não posso ir lá e pegar. Eu estou usando o id puro, né, gente? Prazer, vou usar, depois se foda, eu devolvo. Não, mas aí tem o ego que diz: mãe, eu posso pegar? Outro exemplo, a mãe de Kátia tinha dado a ela R$ 25 para ela comprar mantimentos para o jantar naquela noite. Kátia viu os sapatos que ela realmente queria e estava tentada a usar o dinheiro da sua mãe para fazer a compra. No entanto, se ela gastasse o dinheiro em sapatos, ela não teria o negócio para comprar os mantimentos. Por isso, ela decidiu que não era bom comprar os sapatos e não comprou. Então, este princípio, gente, da realidade, ele é muito bacana. Só que aí que vem os problemas de personalidade, quando afetam o ego. Quando a pessoa perde a consciência de que aquilo não pode. Eu não posso usar o dinheiro que é minha mãe, então eu vou lá e compro. Eu tenho o ímpeto do id, sabe? Vou fazer. Depois eu analiso o impacto da minha personalidade ter sido assim. E aí, gente, é onde existem os distúrbios de personalidade, onde o ego ele não consegue mais ser controlado, onde aquilo que é o princípio da realidade que o rege, que diz não, você não pode, você pega e faz. E aí isso, depois que você faz, te gera uma culpa tão grande, uma dor tão grande, que é aonde você vai parando de existir. Você quer tirar a sua vida, porque eu faço tudo errado. E claro, gente, de novo, olha a ponta do iceberg, tá tudo lá submerso, é tudo inconsciente. Então você precisa resgatar toda a sua história para ver em que momento da vida aquilo se tornou essa realidade aí, o inconsciente do ego, que você não consegue mais controlá-lo, que ele virou primitivo, que você pega e faz, mas sem noção de que isso não pode, de que isso não é o certo, de que isso não é correto. E por último, gente, o superego.
Superego, que também é inconsciente, ele se desenvolve a partir do ego e é um período que o Freud chama de latência, que ele é situado entre a infância e o início da adolescência. Nesse período, né, gente, forma a nossa personalidade moral. Moral. Por quê? Porque até então era a nossa personalidade pessoal, né? É tudo que eu vi, ouvi e senti. A partir daí vem a moral, né? Aquilo que você inserido nos ambientes, na igreja, enfim, aonde você está, você foi percebendo. E aí o superego, ele atua como juiz ou um auto-observador, né, do ego. Então, ele vê isso como uma consciência mais moral. Ou seja, classicamente, o superego constitui-se por interiorização das exigências e das interdições parentais. Já vou explicar o que significa. E para você ver, né, a gente é tão pressionado pelo meio que a gente vive, que quando Freud escreveu sobre o superego, ele quis dizer justamente isso. O superego, ele é um pouco mais evoluído que o ego, e ele é um depositário, gente, de normas e princípios morais do grupo social onde ele está. E esses grupos sociais, gente, hoje, inicialmente, né, e sempre foi representado pela família, e isso internalizado dentro de nós. Então, assim, às vezes, tem situações que o superego diz, e isso é teu, né? Por exemplo, onde está escrito, gente, que você não pode, né, ter relação sexual antes de casar, é bíblico, enfim. Mas tem coisas que os pais vão nos falando, né, ao longo da vida, que se beijar fica falada, que vai virar prostituta, que se beijar, se transar com mais de dois, ninguém mais quer. São situações que o superego, e isso está inconsciente, tá? A gente grava na nossa genética, lá na nossa genética, lá no nosso ambiente onde a gente convive, e isso vai te gerando complicações, porque aí a mulher transa com o terceiro. E isso causa um mal-estar tão grande, porque ela fala assim, agora eu virei puta, vou fazer o quê? Né? Meus pais me disseram isso. E este princípio não é real. Não é lá do ego, o princípio da realidade. Isso não é real. Você não vai virar prostituta. Mas isso é tão forte dentro da sociedade em que a família prega. E não é só isso, gente. Se eu for conversar com vocês pessoalmente, vocês vão ter tantas coisas que... E aí vocês não sabem como isso gravou dentro de vocês e de que forma vocês reagem a tantas taxativas, né? Ó, vou dar um exemplo. No trabalho, Tomás teve muitas oportunidades de ser infiel à esposa. No entanto, ele sabia o dano que tal comportamento teria sobre sua família. Por isso, tomou a decisão de evitar as mulheres que haviam manifestado interesse nele. E olha que engraçado, pela família. Por aquilo que ele viu lá na família, por um efeito moral, né? Não é certo eu fazer. Por mais que racionalmente o meu ego poderia dizer, por que não? O que te impede de ir lá e trair? O superego, então já está falando, gente, ele é super. Ele vem mais racionalmente ainda e diz pro ego, em respeito à família, você não pode trair. Você foi criado num meio familiar que não aceita esse tipo de coisa. Então você não faz. E a briga, gente, nossa, é o tempo todo, não cuide. O ego e o superego. O ego faz, não tem problema nenhum. Não estou vendo nada de errado. O superego. Será que isso não vai te trazer danos? Será que isso... E assim, o que eu preciso entender do id, do ego e do superego? Que são nas tensões que essas coisas vêm à tona. Então, o foco da psicanálise é estudar essa energia que cada um tem. A existência do eu. Sem essas censuras morais, quem você é? Porque se nós fôssemos só pulsões, gente, só vou fazendo, seria insuportável o teu convívio com a sociedade.
porque aí todo mundo faz o que quer, faz e acontece. E aí eu preciso entender que as escolhas conscientes são profundamente influenciadas pelas nossas energias inconscientes, que estão reprimidas. Então, se algo teu vem à tona, ele juntou com o que estava lá reprimido e subiu, emergiu. E eu preciso ter controle disso, porque senão eu não consigo resolver. Então, o sonho nada mais é, gente, do que o resultado da luta entre o id e o superego. Né? O conjunto de conteúdos que forma o sonho traduz o trama de desejos não satisfeitos contidos no inconsciente da pessoa. Sonhar, portanto, é a realização de um desejo reprimido. Não consegui fazer aquilo, então eu sonho. E aí nossa, agora ficou claro para mim. Claro, você sonhou e tramou tudo aquilo e redesenhou tudo aquilo que você queria ter feito. E a falta de clareza do sonho, quando eu não consigo interpretar meu sonho, né? É a exigência feita pelo superego, que libera as energias do id, desde que essas tenham, né? Enfim, vindo para o inconsciente, falando assim, compra isso, porque o correto é isso. E de alguma certa forma vai aliviando o ser humano, ele vai entendendo isso, né? Interpretando isso através do sonho. Beleza, gente? Aqui foi mais uma introdução do Freud. Vou colocar materiais para vocês, se vocês quiserem mais aprofundar, né, a história, né, enfim, de Freud. Mas eu vou agora gravar sobre mecanismos de defesa, né, falando um pouquinho sobre eles. Mas exatamente, assim, um pouquinho do Freud é isso. Assim, ele é maravilhoso intelectualmente falando. Eu nunca vi ninguém, acho que talvez ainda não nasceu, né, um Freud 2, né, para entender tanto da alma, né, que a psicologia é o estudo da alma, e depois alguns autores trouxeram para o estudo da mente, mas de alguma forma é a nossa alma que está em jogo, né. Até daqui a pouco. Beijo.